Três meninas somem em um período de 3 anos mais ou menos, e aí elas passam os próximos 10 anos presas na casa de um cara. Uma delas chegou a ter um filho dele e por sorte uma conseguiu fugir, pediu ajuda, e aí todo esse caso foi desenrolado e se descobriu o que o Ariel Castro tinha feito com elas. Eu sou o Thiago Santos e esse caso ficou conhecido como o sequestro de Cleveland. Tudo rola lá na cidade de Cleveland, em Ohio, nos Estados Unidos, entre o ano de 2002 e o ano de 2004. As três mulheres são a Michelle Knight, de 21 anos de idade, lá na época, a Amanda Berry, que foi levada por ele um dia antes de completar 17 anos, e a última, a Gina de Jesus, de só 14 anos de idade. O cara responsável por isso foi o Ariel Castro. Para dar uma passada bem rápida aqui pela história dele, esse cara nasceu em Porto Rico em 1960, ele se mudou para os Estados Unidos ainda jovem, com a mãe, depois que os pais se separaram, e em 1980 ele conheceu a Grimilda Figueroa, e o casal teve 4 filhos. E em 1992, já casados, eles se mudaram para casa em Cleveland, onde mais tarde ele manteve as 3 mulheres presas. Essa parte aqui de ele ter tido filhos e de o casal ter se mudado para essa casa é importante na história porque ele justamente usou isso para levar as 3 vítimas para lá. Ele e a esposa se separaram e em 1996 ela conseguiu a guarda dos 4 filhos. E tinha inclusive uma medida protetiva que impedia ele de chegar perto da esposa por conta de violência doméstica. E aí ele passa a morar sozinho nessa casa. Bom, e é depois disso que a gente entra no caso mesmo. As 3 vítimas dele conheciam e eram amigas das filhas dele. E por isso que eu disse que ele usou isso para conseguir a confiança delas. No dia 22 de agosto de 2002, a Michelle Knight, com 21 anos de idade na época, desapareceu. Exatamente no dia do desaparecimento, ela deveria ter comparecido a uma audiência de custódia do filho dela, que naquele momento estava sob os cuidados do Estado. E um detalhe importante aqui do caso é que a polícia não fez muitas buscas na época pela Michelle, porque se acreditava e levantaram a possibilidade de que ela poderia ter fugido porque ela estava muito triste com essa perda aí do filho, de perder a guarda do filho, e isso tudo foi assumido até pela própria polícia depois. Eles assumiram que erraram em não procurar mais lá em 2002. Mas tá, o fato é que no dia 22 de agosto ela saiu da casa de um primo em Cleveland também, e quando estava na rua, o Ariel Castro encostou o carro do lado dela e ofereceu uma carona. Ela aceitou a carona e no meio do caminho ele mudou a direção, dizendo que ele tinha cachorrinhos para doação lá na casa dele e era para ela ir até lá com ele para dar uma olhada. Chegando na casa, ele empurra ela para dentro da casa, levou ela para um cômodo no 2º piso, acorrentou ela lá em cima e daquele momento em diante começaram os abusos de todos os tipos. E foi assim pelos próximos 10 anos. Mesmo com a família dela relatando o desaparecimento, como eu falei, pensaram que ela tivesse fugido. Mas continuando aqui, quase um ano depois, em 21 de abril de 2003, Amanda Berry, um dia antes de ela completar 17 anos de idade, estava voltando para a casa do trabalho, ela trabalhava numa rede de fast food, quando o Ariel parou de novo o carro no lado dela, ofereceu uma carona e como ela conhecia uma das filhas do Ariel, então ela não viu nenhum problema e aceitou a carona. O destino da Amanda foi o mesmo, ela foi levada para essa casa, trancada e começou também a sofrer a mesma coisa que a Michelle já estava sofrendo há quase um ano. Assim como no primeiro caso, mais uma vez a polícia levantou a possibilidade de ela ter fugido. Isso até uma semana depois do desaparecimento, quando um homem ligou para a mãe da Amanda e disse que estava com ela, que ela estava bem e que ela ia voltar para casa dentro de alguns dias. Só que depois disso o tempo foi passando sem mais notícias. Mais um ano depois, em 2 de abril de 2004, a Gina de Jesus tinha acabado de sair da escola na companhia de uma das filhas do Ariel Castro, chamada Arlene, e elas tinham acabado de usar um telefone público para ligar para a mãe da Arlene, que era a ex-mulher do Ariel, pedindo se ela poderia dormir na casa da Amanda. A mãe não deixou, aí elas se separaram e cada uma foi seguindo para casa. E logo depois disso, o Ariel encostou no lado dela, dessa amiga da filha dele. Ofereceu de novo uma carona e pelo mesmo motivo ali das outras duas, ele conseguiu a confiança dela. Ele era pai da amiga dela, então aparentemente estava tudo bem. Só que ele leva ela também para casa dele, tranca ela lá em cima junto com as outras duas e aqui tem aquele detalhe, né? A Gina na época tinha só 14 anos. A investigação nesse terceiro desaparecimento até foi maior do que as outras. Chegou a ser divulgado um retrato falado do suspeito, só que nenhuma pista foi encontrada e os anos só foram passando. De acordo com elas, as 3 comiam muito pouco lá em cima, não podiam tomar mais de 2 banhos por semana e os abusos aconteciam com bastante frequência. E a Amanda Berry chegou a engravidar do Ariel. A criança nasceu no Natal de 2006 e a Michelle Knight é que ajudou no parto. E depois desse nascimento, ele chegou a sair com essa criança, disse para uma das filhas até que era filha de uma namorada que ele teve, disse para outras pessoas que era uma neta dele. Enfim, ele mentia, inventava para todo mundo uma coisa diferente. E olha que doideira, vizinhos chegaram a ligar para a polícia relatando algumas coisas estranhas
estranhas que estavam acontecendo nessa casa. Só que a polícia não foi dar uma geral lá. Até tem registro de uma visita que a polícia fez pra ele, só que não tinha relação com os desaparecimentos. Ele nunca foi um suspeito nesse caso. Depois que descobriram tudo, um dos filhos dele disse até que nas visitas que ele fazia pro pai, tinham cômodos que ele era proibido de visitar. E era justamente, né, os cômodos onde essas três estavam presas. E toda essa história só tem um fim em 2013, 10 anos depois. Imagina, durante todo esse tempo, as três passaram por muita coisa lá dentro. Foi no dia 6 de maio de 2013 que o Ariel saiu de casa e esqueceu uma das portas internas lá destrancadas. Pela descrição que a polícia deu, tinha uma porta lá dentro que separava esses cômodos onde elas estavam do resto da casa. Ele esqueceu essa porta então aberta, Amanda Berry conseguiu chamar, gritar por ajuda, um vizinho respondeu os chamados dela, emprestou o telefone e ela ligou para a polícia pedindo ajuda. E nesse momento, a filha dela, com o Ariel, que tinha nascido lá dentro da casa, já estava com 6 anos de idade. A polícia chegou então na casa, liberou as três, levou elas para um hospital e o Ariel foi preso alguns minutos depois já no estacionamento de um fast food também em Cleveland. Ele disse que era inocente várias vezes no tribunal, mas resumindo aqui, ele foi condenado a tanta coisa que se somassem as penas ali ia dar mais de 1000 anos de prisão. Então ele pegou prisão perpétua. Só que um mês depois de receber a sentença, em 3 de setembro de 2013, ele foi encontrado sem vida na cela onde ele estava preso. As três fizeram a primeira aparição ali em público em julho de 2013 e agradeceram a ajuda que as pessoas tinham dado para elas. E em 2015, a Amanda e a Gina lançaram um livro contando tudo que passaram nas mãos do Ariel. Mais tarde a Michelle também lançou um livro e elas estão muito envolvidas hoje em projetos que ajudam a procurar pessoas desaparecidas.